Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia tenta justificar suas ações ao afirmar que queria apenas afastar Beto da agência. Sua atitude, no entanto, desencadeia uma série de confrontos e revelações que prometem mexer com as relações entre os personagens de Garota do Momento. O drama se intensifica quando Arlete decide confrontar Juliano sobre o envolvimento de Bia em situações duvidosas. Durante a conversa, Zélia faz uma descoberta surpreendente. Bia é, na verdade, a mãe biológica de Valéria. Enquanto isso, Ronaldo finalmente confessa a Beto e Raimundo que armou para se livrar de Beto na agência. A confissão é carregada de culpa e Ronaldo toma a decisão de se demitir. O impacto dessa revelação deixa todos abalados, especialmente Beto, que não esperava tal traição. Em paralelo, Glorinha traz uma nova peça ao quebra-cabeça ao revelar para Beto e Ulisses que Basílio e Maristela estão trabalhando juntos em um esquema suspeito. Essa informação desperta a desconfiança dos dois, que decidem investigar mais a fundo. Ronaldo, carregando o peso de suas escolhas, encontra conforto ao desabafar com Lígia. A conversa traz um momento de reflexão para o personagem, que começa a repensar suas prioridades e erros. Enquanto isso, em outra parte da trama, Jacira provoca Alfredo sobre seus sentimentos por Anita, levando o personagem a refletir sobre suas emoções e possíveis caminhos a seguir. No âmbito romântico, Mauro busca a aprovação de Raimundo para reatar seu namoro com Celeste. Raimundo, inicialmente resistente, passa a considerar o pedido ao perceber a sinceridade de Mauro. Lígia, por sua vez, tenta convencer Beto a aceitar a oferta de trabalho em Brasília, argumentando que seria uma grande oportunidade para ele se reerguer. Essa insistência deixa Beto dividido entre suas ambições profissionais e os laços que ainda o prendem à sua cidade natal. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beatriz decide questionar Clarice sobre as bolsas de estudo oferecidas pela Magnifique. O interesse de Beatriz levanta suspeitas, mas Clarice, mantendo sua postura firme, responde com diplomacia, deixando claro que o programa visa apoiar os mais necessitados. Essa interação reforça as diferenças entre as duas personagens, alimentando as tensões já existentes. Mauro, determinado a reconquistar Celeste, aparece para um jantar especial. O encontro marca um momento de reconciliação, trazendo esperança para o casal. Em contrapartida, Ulisses e Glorinha, que estão determinados a desvendar os segredos de Basílio e Maristela, decidem registrar um encontro suspeito entre os dois. Essa atitude pode ser o início de uma virada importante na trama, trazendo à tona verdades que até então estavam escondidas. Os próximos episódios prometem aprofundar esses conflitos, com revelações que podem transformar as dinâmicas entre os personagens. A trama se complica ainda mais à medida que segredos são desvendados e alianças são testadas, garantindo muita emoção e reviravoltas para os espectadores. Clarice confronta Bia ao presenciar um ato de crueldade em Garota do Momento. Os próximos acontecimentos prometem intensificar os conflitos e trazer à tona verdades chocantes sobre os personagens. A matriarca finalmente perceberá a verdadeira face da filha adotiva ao flagrar uma cena que expõe a frieza e a maldade de Bia. Esse momento decisivo levará a um confronto repleto de tensão e emoções. Tudo começa com Bia, consumida pela frustração diante da decisão de Beto de aceitar um emprego em Brasília. Ainda alimentando esperanças de reconquistá-lo, ela decide agir de maneira impulsiva e perigosa. Durante uma visita à agência onde Beto trabalha, Bia mistura sedativos no café dele sem que ele perceba. Por outro lado, Bia se vê cada vez mais isolada. O comportamento da vilã começa a levantar suspeitas entre outros personagens, e suas ações impensadas colocam em risco os poucos relacionamentos que ainda possui. O acidente de Beto e o confronto com Clarice marcam um ponto de inflexão na trama.
trazendo consequências que prometem abalar as estruturas da história. Nos próximos episódios, o público acompanhará as repercussões desse embate. Clarice, em sua busca por respostas, começará a investigar as reais intenções de Bia e as circunstâncias que levaram ao acidente de Beto. A relação entre as duas nunca mais será a mesma, e Bia precisará enfrentar as consequências de seus atos, seja dentro da família, seja perante a justiça. Esse arco também promete explorar as dinâmicas familiares de maneira mais profunda, revelando segredos e motivações que até então estavam ocultas. O impacto emocional das escolhas de Bia e as ações de Clarice serão centrais para o desenrolar da trama, mantendo o público intrigado e ansioso por mais reviravoltas. Assim, Garota do Momento continua a surpreender com suas narrativas envolventes e personagens complexos. O confronto entre Clarice e Bia não apenas redefine a relação entre mãe e filha, mas também aponta para um futuro repleto de desafios e descobertas, tanto para os personagens quanto para os espectadores. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto toma uma decisão que pode mudar o rumo de sua vida e carreira. Durante uma conversa franca com Raimundo, ele revela que pretende se mudar para Brasília. Para Beto, a capital oferece a chance de expandir sua carreira e alcançar novos horizontes. Contudo, a escolha não vem sem peso. Ele sabe que está deixando para trás laços importantes, especialmente com Beatriz. Enquanto Beto discute suas ambições, Beatriz enfrenta o impacto emocional dessa decisão. Ela sofre ao perceber que a partida do amado é inevitável, sentindo-se impotente diante da situação. Apesar de tudo, ela não desiste e planeja uma última tentativa de convencê-lo a ficar. Enquanto isso, Ronaldo e Bia não conseguem tirar um ao outro da cabeça. Embora ainda estejam lidando com seus próprios dilemas, os dois se veem presos em um ciclo de pensamentos sobre o outro. Essa conexão silenciosa sugere que algo mais profundo pode estar se desenvolvendo entre eles, mesmo que ambos ainda relutem em admitir. Do outro lado da trama, Juliano e Maristela vivem momentos de tensão. Eles temem que Clarice seja reconhecida e que isso coloque em risco os segredos que tanto se esforçaram para proteger. Clarice, que já enfrentou muitos desafios, torna-se uma figura central nas preocupações do casal, que se pergunta até quando será possível manter as aparências. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Anita, em meio aos próprios conflitos, encontra conforto em sua amiga Marlene. Durante um desabafo, ela compartilha suas frustrações e angústias, buscando apoio em alguém que entende suas dores. Marlene, sempre solícita, oferece palavras de encorajamento, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a amizade pode ser um porto seguro. Basílio, com suas intenções obscuras, continua manipulando Maristela. Ele a envolve em seus esquemas, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e de sua conexão com Juliano. Contudo, sua ousadia não passa despercebida. Glorinha, sempre atenta, acaba flagrando Basílio e Maristela juntos, levantando suspeitas que podem ter consequências sérias para ambos. Lígia, determinada a avançar em sua carreira artística, recorre a Teresa para ajudá-la. Ela pede que a amiga interceda junto a Alfredo, solicitando uma oportunidade para se apresentar na televisão. Com sua ambição fervilhando, Lígia vê na TV uma chance de brilhar e conquistar o reconhecimento que tanto almeja. Apesar da decisão de Beto de ir para Brasília, Bia faz um último apelo. Ela o convida para sua festa de aniversário, implorando para que ele compareça. Para ela, esse evento não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade de se aproximar de Beto e, talvez, convencê-lo a repensar sua decisão. Beatriz, por sua vez, encontra em Arlete uma confidente. Durante uma conversa, ela desabafa sobre suas preocupações com Bia, revelando o quanto a situação a afeta emocionalmente. Arlete, sempre sábia, tenta acalmar Beatriz, mas sabe que a jovem está enfrentando uma batalha difícil. Determinada a encontrar respostas, Beatriz decide investigar a fundo o que aconteceu com a filha de Valéria e se ela realmente é quem Arlete acredita ser. Durante sua busca,
Ela revisita memórias do passado, conversa com personagens que tinham ligação com Valéria e começa a juntar os pedaços dessa intrincada história. Cada nova descoberta aumenta a tensão da trama, revelando o impacto que as mentiras de Juliano tiveram na vida de todos os envolvidos. Para Beatriz, a ideia de que Juliano tenha outra filha, ou que tenha encoberto a existência de uma, é devastadora, mas também fortalece sua determinação de trazer a verdade à tona. Enquanto isso, Arlete, cheia de culpa por ter guardado segredos e acreditado em mentiras durante tanto tempo, se torna um apoio importante para Beatriz nessa jornada. Sua experiência e sua conexão emocional com o caso são essenciais para desvendar o que realmente aconteceu. Com tantas peças ainda fora do lugar, Garota do Momento promete grandes reviravoltas nos próximos capítulos. A verdade sobre Juliano, a real identidade de Isabel e o destino da filha de Valéria são mistérios que mantêm o público na expectativa, enquanto Beatriz segue sua jornada em busca de justiça e respostas. A revelação de Arlete foi apenas o começo. A trama agora mergulha ainda mais fundo nos segredos que cercam os personagens, trazendo à tona histórias que prometem surpreender e emocionar. Próximos capítulos de Garota do Momento, a vida de Beto dá uma reviravolta inesperada em Garota do Momento. O jovem jornalista recebe uma proposta que pode transformar sua carreira: trabalhar como repórter no jornal O Globo cobrindo a construção de Brasília, a futura capital federal. Ainda abalado pelo recente término com Beatriz, ele decide aceitar o desafio e embarcar nessa nova jornada, mesmo sabendo que a mudança pode afastá-lo definitivamente da mulher que ama. Durante uma conversa franca com Ulisses, seu mentor e amigo, Beto explica os detalhes do convite. A oportunidade envolve a produção de reportagens e fotoreportagens diretamente de Brasília, explorando o dia a dia dos trabalhadores e as contradições do ambicioso projeto. Para um jovem jornalista com aspirações de destaque, é a chance dos sonhos. No entanto, Ulisses, sempre ponderado, alerta sobre as dificuldades de viver e trabalhar em uma cidade em construção, longe de tudo e todos. Beto, determinado, minimiza os riscos. Ele enxerga na proposta não apenas um avanço na carreira, mas também uma forma de superar o término com Beatriz e recomeçar. Tentando convencer a si mesmo, ele dispara: "O que os olhos não veem, o coração esquece." A frase, dita com certo pesar, revela sua tentativa de encarar o fim do relacionamento com maturidade e otimismo, mesmo que no fundo ainda sofra com a separação. Antes de continuar, já deixe comentários de onde você está assistindo esse vídeo, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. A decisão de Beto, porém, não acontece sem conflitos. Beatriz, ao saber de seus planos, demonstra tristeza e ressentimento. Apesar de tudo, ela ainda nutre sentimentos por ele e tenta esconder sua decepção. Para ela, a distância significa não apenas o afastamento físico, mas o fim definitivo de qualquer chance de reconciliação. Em um momento de confronto, Beatriz tenta fazê-lo reconsiderar. "Você está fugindo, Beto. Brasília não é só uma oportunidade, é sua desculpa para deixar tudo para trás, inclusive nós dois", desabafa. Mas Beto, embora tocado pelas palavras dela, se mantém firme. Ele acredita que a mudança é necessária, tanto para sua carreira quanto para sua própria reconstrução emocional. No entanto, o caminho para Brasília se complica quando um segredo vem à tona. Durante uma discussão com sua irmã, Bia, Beto descobre que a vaga no jornal foi arranjada por Ronaldo, seu chefe e namorado de Bia. A intenção de Ronaldo era clara: afastar Beto da agência de publicidade e, consequentemente, de Beatriz. A revelação provoca uma explosão de sentimentos. Sentindo-se traído e manipulado, Beto confronta Ronaldo e Bia. "Vocês acham que podem decidir minha vida por mim? Isso é uma jogada suja", acusa ele. A briga entre os irmãos se torna inevitável, com Beto questionando se a proposta realmente representa o avanço profissional que ele tanto almejava ou se é apenas uma forma de ser afastado das pessoas que importam para ele. Ronaldo tenta justificar sua atitude, alegando que apenas queria ajudar Beto a encontrar um novo propósito. Mas para Beto, as intenções do chefe não diminuem o impacto da manipulação. O conflito abala ainda mais seus sentimentos e o faz reconsiderar suas decisões. Apesar das circunstâncias, Beto decide manter sua escolha de partir para Brasília. Ele reconhece que, independentemente de como a oportunidade surgiu, ainda é uma chance única de crescimento.
Contudo, agora mais ciente das motivações por trás da proposta, ele promete a si mesmo que não será mais influenciado pelas ações dos outros. Antes de partir, Beto procura Beatriz para uma última conversa. Ele expressa sua gratidão pelo tempo que passaram juntos e admite que ainda sente muito por ela. Você sempre será importante para mim, Bia. Mas preciso ir. Talvez isso seja o melhor para nós dois agora, diz, tentando encerrar o capítulo com dignidade. Beatriz, por sua vez, decide não insistir. Apesar da dor, ela compreende que a decisão de Beto não é apenas sobre eles, mas sobre seu desejo de encontrar um novo. Beto conversa com Raimundo e revela sua decisão de se mudar para Brasília para investir em sua carreira, deixando claro que esse é um passo importante para seu futuro profissional. A notícia cai como uma bomba, gerando reações intensas em todos ao seu redor. Enquanto isso, Ronaldo e Bia se envolvem em pensamentos confusos, refletindo sobre o que sentem um pelo outro, mas sem coragem de expressar seus sentimentos. Juliano e Maristela, por outro lado, estão inquietos com a possibilidade de Clarice ser reconhecida, o que pode trazer problemas inesperados. A preocupação deles cresce à medida que a situação parece sair de controle. Beatriz, por sua vez, sofre profundamente ao constatar que Beto está mesmo decidido a ir para Brasília. O impacto da partida dele mexe com suas emoções, mas ela tenta se manter forte, embora a dor seja evidente. No meio desse turbilhão, Anita encontra apoio em Marlene, desabafando sobre seus conflitos internos. Enquanto isso, Basílio, astuto e manipulador, tenta influenciar Maristela em seus próprios planos, usando sua habilidade de persuasão para controlar a situação a seu favor. Lígia, determinada a avançar em sua carreira artística, pede a Teresa que fale com Alfredo para convidá-la a se apresentar na TV. Ao mesmo tempo, Bia, desesperada para manter Beto por perto, implora que ele vá à sua festa de aniversário, tentando usar o evento como uma chance de reconectar-se com ele antes que parta. A tensão aumenta quando Beatriz comenta com Arlete sobre o vínculo entre Bia e Beto, revelando preocupações sobre como isso pode afetar todos os envolvidos. Enquanto isso, Glorinha flagra Basílio em um momento suspeito com Maristela, levantando ainda mais dúvidas sobre as intenções dele. Pouco depois, Bia revela a Beto que sua oferta de emprego em Brasília não foi mera coincidência, mas uma armadilha criada por Ronaldo. Essa revelação o deixa dividido, questionando suas escolhas e os motivos por trás das oportunidades que surgiram. Paralelamente, em Garota do Momento, uma sequência tensa se desenrola quando Mauro insiste em perseguir Celeste, culminando em um confronto dramático com Edu. Mauro, obcecado, posiciona-se em frente ao prédio de Celeste, aguardando o momento certo para agir. Quando a vê chegando, ele tenta abordá-la com sarcasmo. Quer uma carona, ovinha? Diz, enquanto Celeste tenta se afastar. Determinado, Mauro bloqueia sua passagem e tenta forçá-la a entrar no carro. Agora não tem nenhuma amiga sua para fazer escândalo. A gente vai conversar. Ameaça, segurando Celeste contra sua vontade. Mesmo lutando, ela não consegue se desvencilhar. Nesse momento, Edu aparece como salvador inesperado. Tira as mãos dela, seu canalha, grita Edu, confrontando Mauro sem medo. O vilão, em tom desdenhoso, rebate: eu sou o namorado da Celeste. Se tô mandando entrar no carro, ela vai. Edu, contudo, não se intimida e retruca com firmeza: no dia de São Nunca, seu covarde. Nunca mais chegue perto da Celeste ou eu te arrebento. A tensão atinge o ápice quando Mauro tenta atacar Edu, mas o jovem se esquiva com habilidade e, em um movimento rápido, derruba o rival com uma rasteira certeira. Some daqui! Some da vida da Celeste! Ordena, encarando Mauro com determinação. Celeste, ganhando coragem, reforça o aviso: se aparecer de novo, eu chamo a polícia. Humilhado e derrotado, Mauro se retira, mas não sem antes lançar uma última ameaça: você tá passando dos limites, Celeste. Isso não vai ficar barato. A jovem, tomada pelo medo, desaba em lágrimas nos braços de Edu, que a conforta com carinho e promete protegê-la a qualquer custo. Esses eventos refletem o clima de tensão e conflito que permeia a vida de todos os personagens, cada um lidando com seus próprios dilemas e enfrentando desafios que exigem força e determinação. Seja em Brasília, no coração de relacionamentos complicados, ou nas ruas de Garota do Momento, as emoções estão à flor da pele, prometendo desdobramentos ainda mais intensos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto e Beatriz revelam a Bia que armaram um plano para flagrá-la, deixando-a sem palavras diante da confissão. Enquanto isso, Mauro tenta abordar Celeste em um momento inoportuno, mas Eugênia surge para defender a prima com firmeza.
Em outro ponto, Clarice demonstra desapontamento com as alunas que conquistaram as bolsas de estudo, enquanto Zélia celebra entusiasmada o resultado. Beatriz decide compartilhar com Basílio, que retomou contato com Beto, sugerindo que ainda há sentimentos entre eles. Paralelamente, Raimundo resolve expor as armações de Bia, e Maristela não hesita em castigar severamente a neta por suas atitudes impróprias. A trama também ganha novos ares quando Anita e Nelson chegam para um esperado almoço na casa de Alfredo e Teresa, prometendo momentos familiares significativos. Na agência, Juliano pede que Bia continue trabalhando, apesar das tensões recentes. Graças às habilidades de Ronaldo, ele consegue convencer Raimundo a aceitar a decisão, trazendo um pouco de paz ao ambiente. Enquanto isso, Edu toma coragem e pede Celeste em namoro, marcando um momento romântico na história. No entanto, nem tudo é tranquilidade. Anita recebe um bilhete ameaçador que a deixa preocupada, levantando suspeitas sobre quem poderia estar por trás da intimidação. A trama ainda ganha novos desdobramentos com o convite feito a Beto para trabalhar em Brasília, uma oportunidade que pode mudar o rumo de sua vida. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Clarice, percebendo o estado fragilizado de Beatriz, intervirá e impedirá que ela deixe a festa imediatamente. Ela levará a jovem para um quarto no apartamento de Zélia para que possa se recuperar. Enquanto isso, Bia ficará profundamente irritada com a atenção que sua mãe estará dedicando à sua suposta inimiga. Essa cena reforçará o clima de tensão e rivalidade entre as duas jovens. Depois de algum tempo, Clarice e Zélia decidirão voltar para a festa, deixando Beatriz descansando no quarto. No entanto, a protagonista não ficará ali por muito tempo. Aproveitando a ausência das duas mulheres, Beatriz decidirá sair do apartamento discretamente. Com a ajuda de Glorinha, ela escapará pela porta dos fundos, evitando qualquer confronto adicional naquela noite. A história dará uma nova guinada no dia seguinte, quando Clarice se encontrará novamente com Beatriz. Dessa vez, o encontro ocorrerá no Clube Gente Fina, onde Clarice levará apostilas de um curso de etiqueta. Durante essa nova interação, Clarice tentará esclarecer alguns pontos, mas suas palavras apenas aumentarão as dúvidas de Beatriz. Ela revelará que já era mãe de Bia antes de se envolver com Juliano, afirmando que a menina não é filha biológica dele. Para Beatriz, no entanto, essa história também não fará sentido. Ela sentirá que Clarice está escondendo algo muito maior e que toda a narrativa sobre Bia é uma farsa cuidadosamente montada. Determinada a descobrir a verdade, Beatriz passará a questionar qual é o verdadeiro segredo por trás dessa história. Beatriz não se contentará apenas com as informações vagas fornecidas por Clarice. Ela decidirá investigar mais a fundo o passado da mulher e sua relação com Bia. A protagonista começará a buscar pistas que possam revelar a verdadeira origem da menina e os motivos que levaram Clarice a criar uma história aparentemente tão cheia de contradições. Essa investigação promete trazer à tona segredos que podem abalar não apenas a vida de Clarice, mas também as relações entre os outros personagens da trama. Além disso, a atitude de Beatriz em desmascarar a farsa certamente gerará novos conflitos e intensificará as rivalidades já existentes. A descoberta de Beatriz sobre a verdadeira relação entre Clarice e Bia será um ponto de inflexão na história de Garota do Momento. Essa reviravolta abrirá caminho para novos desdobramentos e revelações, mantendo o público engajado e ansioso por mais detalhes sobre o passado dos personagens. Com sua inteligência e determinação, Beatriz se consolidará como uma protagonista forte e decidida, disposta a enfrentar qualquer obstáculo para descobrir a verdade. Essa jornada de investigação e confronto prometem trazer momentos emocionantes e decisivos para a trama, deixando todos os telespectadores na expectativa dos próximos capítulos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto e Beatriz finalmente confrontam Bia e revelam que armaram uma situação para flagrá-la em suas tramas. A jovem, surpreendida, tenta se justificar, mas o casal deixa claro que não será mais enganado por suas manipulações.
A confissão gera um clima tenso e, apesar de Bia tentar se defender, a verdade vem à tona, deixando-a sem saída. Enquanto isso, Mauro, decidido a acertar contas, aborda Celeste com uma postura incisiva. Porém, Eugênia, fiel à prima, rapidamente intervém, defendendo Celeste e mostrando que está disposta a enfrentar Mauro para proteger sua família. O embate revela tensões ocultas, mas Eugênia se mantém firme, consolidando sua posição ao lado de Celeste. Em outro cenário, Clarice demonstra sua frustração ao ver as alunas selecionadas para as bolsas de estudo. Ela não esconde sua decepção, acreditando que outras candidatas seriam mais merecedoras. Por outro lado, Zélia, satisfeita com os resultados, comemora a conquista das alunas e tenta suavizar o clima, destacando os méritos das escolhidas. Beatriz, por sua vez, abre seu coração para Basílio, contando sobre sua recente reaproximação com Beto. A conversa flui com honestidade, e Basílio a encoraja a seguir seus sentimentos, destacando a importância de resolver as pendências do passado. Em uma reviravolta significativa, Raimundo decide expor as armações de Bia. Ele revela tudo a Maristela, que, indignada com as atitudes da neta, não hesita em repreendê-la severamente. Maristela decide tomar medidas para corrigir o comportamento de Bia, determinada a colocá-la no caminho certo. Por fim, um incidente inesperado aproxima Bia e Ronaldo. Os dois ficam presos no elevador. A situação, inicialmente desconfortável, acaba servindo como oportunidade para uma conversa sincera. Entre desabafos e reflexões, os dois começam a enxergar novas perspectivas sobre suas diferenças, sugerindo a possibilidade de uma trégua. Bia, cada vez mais consumida por sua obsessão por Beto, está prestes a ultrapassar todos os limites em sua busca por vingança. O ponto de ruptura será marcado por um ato ousado e perigoso. Ela sabotará o café do ex-namorado, levando-o a um grave acidente de trânsito. A trama atinge um momento crítico quando Beto, sem suspeitar de nada, consome a bebida adulterada por Bia antes de sair para uma reunião. Enquanto dirige pelas movimentadas ruas da cidade, ele começa a sentir os primeiros sinais de mal-estar. A visão embaça, as mãos suam e uma sensação de fraqueza toma conta de seu corpo. Apesar de tentar se manter no controle, a condição de Beto piora rapidamente, culminando em um acidente. O carro colide contra um poste, atraindo a atenção de transeuntes que acionam os serviços de emergência. Ele é socorrido às pressas, deixando todos ao seu redor em estado de choque. Esse incidente ocorre em um momento em que Bia já havia se envolvido em inúmeras intrigas, especialmente contra Beatriz, sua principal rival. Na perfumaria carioca, Bia foi desmascarada em uma armação contra a campanha de Beatriz como garota propaganda. Anteriormente, ela tentara sabotar as chances de sucesso da jovem, manipulando eventos e minando sua credibilidade. No entanto, a paciência de Beto, Beatriz e Glorinha se esgota e eles decidem agir. No dia do acidente, Beto consome o café sem desconfiar de nada. Pouco tempo depois, enquanto está no volante, os efeitos do sedativo começam a surgir. Sentindo-se cada vez mais debilitado, ele perde o controle do veículo e se choca contra um poste. O impacto é forte e Beto fica inconsciente. Por sorte, testemunhas chamam uma ambulância rapidamente, evitando um desfecho ainda mais trágico. A notícia do acidente se espalha, causando alvoroço entre os personagens. Beatriz e Glorinha, alarmadas, correm para o hospital, onde Beto está sendo atendido. Enquanto isso, Bia, ainda no auge de sua obsessão, finge preocupação ao receber a notícia, mas por dentro se sente triunfante, acreditando que sua vingança foi bem-sucedida. No entanto, os médicos logo descobrem indícios de substâncias incomuns no organismo de Beto, levantando suspeitas sobre as circunstâncias do acidente. A revelação coloca Bia em uma posição cada vez mais delicada, já que sua participação no ocorrido começa a ser investigada. Paralelamente, a tentativa de sabotagem contra Beatriz e o flagrante na agência já haviam deixado muitos personagens atentos às ações de Bia. Raimundo, que havia desconfiado do comportamento dela, começa a conectar os pontos, buscando provas de que ela foi a responsável pelo envenenamento de Beto. A recuperação de Beto, embora lenta, se torna um momento de reflexão para ele.
Ele percebe que precisa se afastar definitivamente de Bia, reconhecendo o perigo que ela representa. Beatriz, solidária, promete estar ao seu lado durante o processo, reforçando a relação de confiança entre os dois. Enquanto isso, Bia começa a enfrentar as consequências de seus atos. A investigação sobre o acidente e as evidências de suas armações anteriores ameaçam expor todas as suas traições. Ainda assim, ela se recusa a admitir seus erros, demonstrando uma perigosa negação da realidade. O acidente de Beto não apenas abala os personagens, mas também intensifica os conflitos centrais da trama, preparando o terreno para desdobramentos ainda mais dramáticos. A obsessão de Bia, que já havia cruzado várias linhas, agora coloca sua própria liberdade e sanidade em risco, enquanto os demais personagens se unem para garantir que a verdade prevaleça. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto age rapidamente e consegue levar Beatriz a tempo para participar do programa de Alfredo, onde será feito o aguardado lançamento do novo sabonete. No estúdio, Beatriz é recebida com entusiasmo e todos ficam impressionados com sua postura e desenvoltura. O evento é um sucesso, consolidando ainda mais sua imagem como o rosto da marca. No entanto, enquanto Beatriz brilha, Bia, que acompanha tudo de perto, não esconde sua insatisfação. Dominada por uma onda de raiva e ciúme, ela acaba tendo um surto que chama a atenção dos mais próximos. Enquanto isso, um momento de revelação ocorre entre Edu e Celeste. O casal finalmente admite estar apaixonado, trazendo à tona sentimentos que vinham sendo reprimidos. Contudo, a alegria do romance recém-declarado é rapidamente ofuscada pela reprovação de Raimundo, que desaprova a união e deixa claro que não facilitará a vida dos dois. No meio desse turbilhão, Alfredo não consegue tirar Anita da cabeça. Pensativo, ele se afasta por alguns momentos, perdido em lembranças e sentimentos confusos. Susana, por sua vez, está indignada com os problemas recentes envolvendo a agenda de Beatriz. Ela decide desabafar sobre a sabotagem dos compromissos da modelo, e Ronaldo, atento ao que ouve, registra mentalmente cada detalhe. Parece claro que a disputa nos bastidores está longe de acabar. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Enquanto isso, Juliano enfrenta uma nova ameaça, que o deixa visivelmente preocupado. Basílio, ao perceber a tensão no empresário, se oferece para ajudar, garantindo ter os meios para lidar com a situação. Juliano hesita, mas a gravidade do problema o faz considerar a proposta. No universo acadêmico, Clarice se vê desanimada com as novas alunas que receberam bolsas de estudo. As expectativas de que essas jovens trariam frescor e comprometimento às aulas são frustradas quando elas demonstram desinteresse e falta de empenho. Clarice tenta se manter profissional, mas não consegue esconder sua decepção. De volta à agência, Bia elabora mais uma de suas armadilhas. Determinada a atrapalhar Beatriz, ela encontra uma forma de impedir que Glorinha, a maquiadora de confiança da modelo, a prepare para uma importante sessão de fotos. Glorinha é retida com desculpas falsas, deixando Beatriz sem a ajuda essencial nos momentos finais antes do ensaio. Apesar disso, Beatriz tenta manter a calma e improvisar, ciente de que precisa superar mais essa adversidade. A trama, repleta de tensão e reviravoltas, promete novos desdobramentos, enquanto cada personagem lida com desafios e emoções à flor da pele. O público será levado a testemunhar um dos momentos mais explosivos e dramáticos de Bia, que, dominada pela raiva, destruirá tudo ao seu redor e acusará os parentes de tortura emocional. A sequência começa após o sucesso de Beatriz no programa Alfredo Honório Show, onde mesmo após enfrentar sabotagens, ela consegue brilhar e apresentar com maestria a campanha publicitária da perfumaria carioca. A performance impecável de Beatriz se torna o centro das atenções na casa da família, o que provoca uma reação descontrolada de Bia. O sucesso de Beatriz chega ao programa no último momento,
mas seu carisma e naturalidade conquistam o público e os patrocinadores. Apesar de todas as adversidades criadas por Bia, ela não apenas cumpre sua tarefa, mas supera as expectativas, deixando claro por que está se tornando o rosto preferido da marca. No final da apresentação, os elogios são unânimes, tanto dos espectadores quanto dos executivos da perfumaria carioca. Enquanto isso, na casa da família, Juliano, Maristela, Clarice, Zélia e Bia aguardam o retorno de Beatriz. A conversa naturalmente gira em torno da mocinha e de como ela tem se destacado. Apesar do atraso, deu tudo certo. Incrível como essa moça, por quem eu não dava nada, está se revelando uma excelente comunicadora, dirá Juliano, interpretado por Fábio Assunção. Beatriz é um nome lindo, e você deveria tentar encarar essa coincidência como um sinal. Quem sabe um dia não se tornam amigas. A sugestão será como um estopim para a vilãzinha, que gritará ainda mais. Nunca! Eu detesto a roceira, e não aguento mais ver vocês todos babando por ela. Até quando vão me deixar de lado assim? Até quando? Clarice, com paciência, tentará novamente apaziguar os ânimos. Oh, minha estrelinha! Ninguém importa mais do que você nas nossas vidas. Esse ciúme não tem o menor cabimento. Além do mais, a gente não deve ficar se comparando com os outros. Cada pessoa tem seu brilho, e você vai encontrar o seu também. Mas nada disso surtirá efeito. Bia se sentirá ainda mais atacada e ofendida. Chega! Não quero mais ouvir esse slogan. Meu Deus, a senhora está tentando me ajudar ou me torturar ainda mais? A conversa privada com Maristela, percebendo que a situação está saindo do controle, pedirá para conversar com Bia a sós. A avó, que sempre tenta ser a voz da razão na família, enfrentará a difícil tarefa de lidar com o temperamento explosivo da neta. Você precisa ser sincera comigo, Bia. Foi você quem mexeu na agenda da Beatriz? Questionará Maristela. A resposta será rápida e negativa. Não tive nada com isso, vó. Tô tentando esquecer que essa garota existe, inclusive. Mas fica difícil porque ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Como se estivesse tomando o meu lugar pouco a pouco. Maristela tentará tranquilizá-la. Toda campanha publicitária tem seu prazo de contrato. Vai levar um certo tempo, nós vamos recuperar as vendas e depois a perfumaria carioca segue seu rumo sem depender dessa moça. Logo a Beatriz vai sair das nossas vidas. Tenha um pouco de paciência. Mas Bia não cederá. Não tenho. Ela precisa sair da vida do Beto também, ou eu nunca mais vou ser feliz. O desfecho tenso. A conversa terminará sem resolução, com Bia ainda mais determinada a prejudicar Beatriz. Enquanto isso, a protagonista, alheia à tempestade que se forma em sua ausência, continuará a trabalhar duro para conquistar seu espaço no mundo da publicidade. A sequência deixa claro que a rivalidade entre Bia e Beatriz está longe de ser resolvida, e os próximos capítulos prometem intensificar ainda mais o embate entre as duas. O comportamento explosivo de Bia não apenas expõe suas fragilidades, mas também coloca em xeque os laços familiares, mostrando que os conflitos internos da família são tão intensos quanto os desafios externos que Beatriz enfrenta. Beatriz não consegue esconder sua inquietação. Ainda desconfiada do comportamento de Beto em relação a Basílio, ela decide confrontá-lo mais uma vez. Embora Beto tente se justificar, suas explicações não são convincentes para Beatriz, que segue com a dúvida no coração. Bia, sempre atenta, registra tudo em segredo, como se intuísse que essa situação pode ser importante no futuro. No baile de lançamento do sabonete cintilante, o ambiente é de celebração e do amor. Edu aproveita a ocasião para convidar Celeste para dançar. A jovem encantada aceita e os dois se destacam na pista trocando olhares que denunciam um interesse mútuo. Enquanto isso, Ulisses reúne coragem para se declarar a Glorinha, que fica surpresa com a intensidade de seus sentimentos, embora pareça tocada pela sinceridade dele. O clima festivo é interrompido pela chegada de Mauro, que em tom agressivo confronta Celeste. Sua presença causa tensão, e antes que ele possa fazer algo mais, Lígia intervém. Determinada a proteger Celeste, ela impede que Mauro se aproxime, afastando-o com firmeza.
Apesar da situação constrangedora, Celeste tenta retomar a noite ao lado de Edu, encontrando no rapaz um apoio inesperado. Enquanto isso, Beatriz, ainda dividida entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio, procura sua avó Carmen em busca de conselhos. Carmen, com a sabedoria de quem já viveu muitos dilemas, aconselha a neta a ouvir seu coração, mas também a considerar as consequências de suas escolhas. Beatriz sai do encontro com mais clareza, embora ainda carregue o peso da decisão que precisa tomar. Em outro núcleo da trama, Juliano está no auge do sucesso com o lançamento do sabonete da perfumaria carioca. No entanto, o brilho de sua vitória é manchado por segredos. Basílio descobre que Juliano tem um caso com Zélia, uma revelação que ameaça abalar os alicerces de sua confiança. Como se não bastasse, Juliano permitiu que Zélia adulterasse o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice, uma das idealizadoras do projeto, soubesse. O envolvimento de Juliano em ações tão duvidosas coloca em risco sua reputação e seu futuro. Celeste, por sua vez,